É isso aí, torcida do Flamengo, e vamos aqui para mais um conteúdo pessoal, trazendo agora para vocês Arena SBT, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor do Flamengo, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, torcedor do Flamengo, vamos aqui para mais esse cortezinho que tá bem bacana para nossa torcida do Mengão. Bora lá! Agora, depois desse show de Cicinho, a gente vai falar sobre a final da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi disputado no Maracanã ontem e o Flamengo ganhou o jogo por 3-1. Agora o jogo de volta vai ser domingo na MRV Arena. O Atlético, esse gol do Atlético é aquele gol que aumenta a esperança. Fez já o torcedor do Atlético lembrar de 2014, eu acredito, porque naquele eu acredito, era a Copa do Brasil e o Atlético perdeu do Corinthians por 2-0 e foi a Belo Horizonte e ganhou por 4-1. Depois perdeu do Flamengo por 2-0. Eu nunca lembro se a ordem é essa, mas acho que é, né? Foi primeiro o Corinthians, depois o Flamengo. Perdeu do Flamengo no Rio por 2-0 e depois fez 4-1. Lógico, nós estamos falando de 10 anos atrás. Nós estamos falando de um time, aquele Galo, que tinha sido campeão da Libertadores. O Cuca saiu, chegou o Levi Coupe, o time estava naquele embalo. Agora, hoje eu acho que nós temos os dois times que, junto com o Palmeiras e nesses últimos tempos o Botafogo, são apontados como os 4 times candidatos aos títulos, né? É sempre isso, Palmeiras, Atlético, Flamengo. Esse ano, a partir do ano passado, e como se reforçou, o Botafogo. A mesma coisa, aí você vai ter o Inter, o São Paulo, tal. Como diria o Costinha, mas depois eu continuo. Eu esqueci um negócio que eu fui lembrado aqui por um telespectador. A gente começou a falar das vagas da Sul-Americana, da Libertadores. Tem o Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana, o Cruzeiro vai para a Libertadores e o Cruzeiro está na frente. O Cruzeiro não está hoje na zona de Libertadores, mas ele pode abrir vaga também, né? No Campeonato Brasileiro ele está, acho que em 8º lugar, é isso? Cruzeiro está em 8º, né? É sexto o São Paulo, 7º o Bahia e 8º o Cruzeiro. Então, se o Cruzeiro for campeão, hoje ele não abriria vaga no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro ele não abriria vaga, mas abriria na Sul-Americana para um time, caso ele seja campeão. Dia 23, aqui no SBT, você vai assistir Cruzeiro contra o Racing da Argentina, duelo Brasil e Argentina em Assunção. Mas voltando para o jogo aqui, o Cicinho, ele é daqueles caras que tem uma estrela ou ele é bom mesmo, o Gabriel? Ele é bom e tem estrela. Ele é bom e tem estrela e tá no lugar certo, né? No momento certo. O jogador decisivo é isso daí, ó. Aproveita os espaços e converte em gol. E o Felipe Luiz, sabendo disso, usa, né, um jogador decisivo como o Gabigol. Porque ele tem sido titular, acho que o Felipe acho que chegou a 8 jogos. Todos os jogos. Acho que ele não foi. Ele não foi titular, teve um jogo aí que ele ficou no banco. Não sei se foi contra o Internacional. Sim, teve um jogo que ele ficou no banco. Os números do Gabriel, o Gabriel tem um número de eficiência em final, que é um negócio impressionante, né? São 15 títulos, 160 gols com a camisa do Flamengo, 16 gols em decisão. Tem mais gol do que títulos em finais. 16 gols em decisão. E 44 passes para gol. O contrato dele termina em dezembro. É só você lembrar da Libertadores de 2019, que aí ele estava voando, o Flamengo estava perdendo do River, e ele foi lá em 2 lances e ele era o pior jogador em campo e em 5 minutos no final virou o herói da partida. Vocês acham que muda em alguma coisa a relação dele com o Flamengo? Porque o Flamengo tem uma eleição agora, né? No começo do mês que vem. Se a atual diretoria, o candidato, que é o Dunchi, vencer, essa diretoria já tem se mostrado meio pé atrás. Hoje eu ouvi o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, falando uma coisa que é interessante. Até anteontem, o Maracanã não estava ao lado do Gabriel. Ontem, o Maracanã ficou ao lado do Gabriel.
Mas não é o Maracanã que vota ou que define a permanência. Sim, mas tem a pressão. né? Exato. Mas assim, ganhe o BAP, ou ganhe o Abranches, ou qualquer outro candidato, o final da temporada pode... Virar o jogo mesmo. Mas enfim, você ficaria com ele ou não? Fosse o candidato, quem vai ser? O presidente do Flamengo é Mauro Betting, Que não deve ser eleito, evidentemente. Eu ficaria com o Gabigol. Renovaria. Renovaria. O argumento... Claro que é fácil, porque ele está pedindo Claro. muito. Assim, no mundo ideal, é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Não, mas na hora decisiva. Esportivamente, você manteria. Assim, há quase 2 anos ele não joga bola. Mas é de novo, não estava jogando bola, o Pedro é melhor, ou está melhor, e o cara vai o que fez contra um baita time numa grande partida do Flamengo. Que é mais ou menos o argumento da atual gestão, né? O que ele tem jogado nos últimos tempos não justifica o período de contrato que ele quer e o valor que ele quer. Então o Flamengo fez já uma outra proposta. Você ficaria se sim? Obviamente. Claro que eu ficaria. Se você for analisar... Seja qual for a grana e o... Seja qual for a grana, porque mesmo? um cara que é identificado com o Flamengo, e é difícil jogar no Flamengo, aí você vai ter que trazer... Que jogador que tem com a qualidade do Gabigol hoje? E jovem, gente, o Gabigol Ele tem tem 28 anos. Entendeu? Que jogador que você tem o com a Pedro, qualidade dele? Ah, ok, mas o Gabigol ele é Podem jogar decisivo. juntos. Você precisa. Você traz levar outro o jogador Júlio, mais né? barato, mas só que não vai conseguir render o que o Gabigol rende. Então, assim, eu renovaria fácil. E você? Eu renovaria também, Kleber. É muito difícil você conseguir repor à altura um jogador desse quilate. E o Gabigol querendo jogar é um dos melhores jogadores na posição no cenário do futebol brasileiro. Então, eu acho que não tem dúvida, não. O Flamengo, por exemplo, o Gonçalo Plata. Mas não sai na foto comparado com o Gabigol. A gente viu o nível técnico de um e de outro ontem, inclusive jogando juntos. Sem dúvida. A questão mas então você ficaria. É lógico que é uma análise esportiva. E você já percebeu que nós da mídia também vamos mudando conforme... Somos volúveis, né? Conforme a semana, né? Há 3 semanas... O dia que o Gabriel... Teve um dia que eu nunca vou esquecer, nós fizemos aqui, os caras falaram, não, Gabriel tem que ir embora, Gabriel tem que ir embora, Gabriel tem que ir embora. Vai, Sheik. Bom, eu nunca mudei minha opinião em relação a ele. Nunca. Para mim, ele ficou fora do time titular ou do próprio Flamengo em alguns momentos por conta do extracampo. E não tinha ninguém para administrar o atleta problemático que foi em um certo momento. Agora, tá cheio de bonzinho aí que não joga absolutamente nada. O craque traz problema, não tem jeito, faz parte. Tá certo? Não sei. Talvez não. Mas o craque, o grande jogador, ele é o cara diferente. Ele vai dar uma dor de cabeça ali na esquina, na curva. O craque tem que ter tratamento diferenciado. Tem que ter, não adianta. não tem jeito. Não e daí, adianta. se não tiver... Nossa, se não tiver jogar em time assim, se não, que o craque era se não tiver uma privilegiado. figura para tá controlando ele. Mas muita gente vai falar, mas tá errado. Ninguém tá aqui dizendo que isso é certo. Mas isso é uma realidade. Existe. Existe desde sempre. Eu também acho que não tá certo, mas existe. Existe, desde sempre existe. E tem que ter alguém, né, seja na direção, na comissão técnica, Que administra. que administre isso. Bom, o Flamengo ganhou 3-1, gol do Arrascaeta, 2 do Gabriel. O Allan Kardec fez um gol que a gente vai conversar um pouquinho mais no final, no próximo bloco, para falar exatamente agora da projeção do jogo. E aqueles detalhes de jogo que determinaram o placar. Não, o Flamengo jogou muito. É? O Flamengo jogou muito. O Atlético que foi bem abaixo. Na verdade, assim, dá para perceber que o Atlético tem uma dependência na figura do Daverson. O Hulk, ele não consegue ser aquela referência lá no ataque como o Daverson tem sido. Foi né? muito pra menos segurar mais Hulk a do bola. que normalmente. Né? Exatamente. E o Daverson não ele chama a pode atenção jogar, dele, né? O Daverson não pode jogar a jogou Copa pelo do Cuiabá. Brasil porque ele jogou pelo Cuiabá. Então não vai jogar também domingo. Mas está aberto o negócio ou tá... Fechou Eu já? acho que está aberto. Por mais que o Flamengo tenha uma vantagem excelente, mas a gente viu também o Atlético pegando um River, que era um time extremamente temido aqui na Libertadores, a gente viu o que o Atlético fez. Mas eu ainda acredito que o Flamengo vai conseguir o título. Mas o Atlético ontem teve inúmeros jogadores, não só o Hulk, que tiveram bem abaixo. O Arana não jogou bem, o Scarpa não jogou bem. O Atlético praticamente só melhorou com a entrada do Alisson no segundo tempo, aquele garoto que é bom de bola, e o Allan Kardec. Bom, tem jogo ainda, mas com o Flamengo... Claro que o Flamengo tem mais chance, mas tem jogo ainda. Não Tem tá- pelo gol do Kardec, assim, pelo que claro, foi uma das claro. melhores partidas do Flamengo do ano e uma das piores do Galo. O gol do Kardec deixa a coisa ainda viva, mas com favoritismo agora para o Flamengo. Você tá na mesma.
Eu tô na mesma. Deixa eu mostrar só um lance aqui. Você lembra que nós mostramos aqui há umas 2 semanas? É isso aí, torcida do Mengão e pessoal, falando em Davi Luiz. Vamos aqui a mais uma notícia. Estilo Felipe Luiz. Flamengo fez 8 gols nos últimos 3 jogos disputados. Ataque do Flamengo voltou a funcionar após período de poucos gols. Desde a coletiva de apresentação, Felipe Luiz deixou claro o estilo ofensivo que pretende implantar no Flamengo. Após 7 jogos no comando do mais querido, o treinador parece ter deixado a marca no time do Mengo. Nas últimas 3 partidas, o Fla balançou as redes 8 vezes diante de Juventude Internacional e Atlético Mineiro. Por outro lado, nos primeiros 4 jogos, o ataque do Flamengo ainda parecia não entender as orientações do novo treinador. No período, o time marcou apenas 3 gols. 1 diante do Corinthians e 2 contra o Bahia. Depois não balançou as redes no jogo de volta contra o time paulista e na derrota por 2-0 para o Fluminense. Felipe Luiz completou 7 jogos no comando do Flamengo. Ao todo foram 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota entre duelos do Brasileirão e Copa do Brasil. Além disso, o time liderado pelo ex-lateral marcou 11 gols e foi vazado pelos adversários em 6 oportunidades. Com um time cada vez mais entrosado, Felipe Luiz pode conquistar o primeiro título da carreira como treinador do time profissional. Isso porque o Flamengo abriu vantagem de 3-1 na final da Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro. Assim, o rubro-negro pode sofrer uma derrota simples na volta e ainda assim conquista o pentacampeonato. A bola rola no próximo domingo às 16 horas, horário de Brasília, na Arena MRV, antes do duelo do mata-mata. No entanto, o Flamengo volta as atenções para o jogo importante contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Desse modo, a partida válida pela 32ª rodada acontece nesta quarta-feira, a partir das 21 horas, na Arena Independência. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.